Prazer a todos. Bom dia, boa tarde já para todos e a todas. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Bernardo Itas, sou vice-presidente de comunicação e marketing da Federação Paulista de Futebol. Agradecer de novo ao Fernando Yang, que nos convidou para estar aqui. Fazer uma breve apresentação para vocês em relação ao Paulistão e Paulistão Feminino. A gente resolveu aqui trazer as duas plataformas principais plataformas de comunicação que a gente tem sob gestão da Federação Paulista de Futebol e contar um pouquinho essa breve história recente que a gente tem de mudança, especialmente do ponto de vista comercial e de marketing que a Federação Paulista proporcionou junto com a Live Mode, em relação a essas duas competições. Primeira coisa é o posicionamento nosso em relação às marcas, né? Assim como é o título nosso do painel, a gente fez uma reformulação completa na nossa competição, nas nossas competições, mas se destaca, lógico, o Paulistão masculino e o Paulistão feminino, principalmente em relação à forma como a gente trata a competição do ponto de vista de marketing e comunicação. Para além de uma relação direta que a gente tem com os clubes, de tratar todas as questões técnicas e esportivas direto com todos os clubes, né? A gente fala na Federação Paulista que quem faz a competição são os clubes. E a gente atua, embora a nomenclatura que a gente tenha seja de uma federação, mas a gente atua exatamente como uma liga. A gente teve recentemente na La Liga e a gente ouviu muito sobre essa relação que os clubes têm de formar a liga e participar ativamente da competição, seja desde a decisão pequena de se vai decidir por pênalti ou por pontos por melhor campanha, até as maiores decisões que a gente vem trazendo. Então, o que a gente fez no final foi trazer os clubes para participar ativamente dessas decisões e, no final, construir uma grande plataforma de comunicação. Isso passa por alguns pilares principais, né? O principal pilar que a gente traz aqui é a centralização de comercialização, seja dos direitos de transmissão, seja dos direitos comerciais da competição. Então, sem querer inventar a roda, sem querer trazer nenhuma novidade que não existe no mundo, mas olhando para as principais referências que o mundo nos traz, a gente olhando especialmente o UEFA Champions League, Conmebol Libertadores, que negociam centralmente os direitos de transmissão e negociam centralmente os direitos comerciais, a gente replicou esse mesmo modelo aqui no futebol paulista, em todas as nossas competições, especialmente nas duas que a gente vai tratar, e os resultados estão aí para a gente falar um pouco. E um outro fator que a gente trouxe foi, também seguindo essas referências, é a centralização da produção da transmissão. Isso não existe no Brasil em outras competições e a gente desde 2002 faz. Então, em todas as competições que a gente organiza, a produção é feita sob gestão da Federação Paulista de Futebol, em parceria com a Live Mode, para garantir, especialmente para os torcedores, mas principalmente para as marcas, que a sua marca vai estar sendo exibida da forma como a gente comercializou. Então, não existe nenhuma promessa que a gente não consiga cumprir. Então, aqui tem esse GIF aqui do VAR, que foi fechado um patrocínio com o BIS, que é o BIS Bilhotando no VAR, em que a gente consegue garantir e mostrar para a BIS, né, Mondelez, que a gente vai mostrar exatamente como a gente combinou com eles. Na final do Paulistão de 2025, era uma época de Páscoa, então a gente até fez uma ativação como se fosse uma gôndola de ovos de Páscoa no VAR, e que a gente conseguiu garantir essa exibição. E isso vale, evidentemente, para todos os parceiros que a gente tem. E aí o que a gente faz no final são entregas integradas. Então, quando eu entrei na federação em 2015, há 10 anos atrás, a Federação Paulista de Futebol, no final, ela vendia as placas de publicidade da competição. Hoje o que a gente faz, também, usando essas referências que a gente tem, é uma comercialização integrada entre todos os ativos que a gente pode proporcionar para os nossos parceiros. Campo, a publicidade de arena, experiências, né? Levar convidados, torcedores, clientes dos nossos parceiros para acompanhar os jogos sob uma outra perspectiva e participar de alguns lugares que não tem nenhum tem acesso. Também olhando para conteúdo digital, né, as redes sociais, tem um pouco que a gente vai falar um pouco sobre isso também, dos números que a gente conseguiu trazer. Enfim, e criar qualquer tipo de ação especial e criar cases. No final, a gente quer construir cases com as marcas para conseguir alavancar. E no final, o nosso grande objetivo sempre foi e é trazer grandes marcas de volta para o futebol. Desde que eu comecei na faculdade lá atrás, eu ouvia muito que as marcas estavam desconectadas, as grandes marcas se desconectaram do futebol por conta de todos os problemas que a gente teve no futebol, especialmente brasileiro, né? De corrupção, de desmandos, de gestão ruim. E eu acho que aqui, no final, a gente conseguiu
efetivar, a partir de uma gestão correta, transparente, limpa, e com esse processo de comercialização que a gente está comentando aqui, trazer grandes marcas. E aí vocês vão ver um pouco sobre isso. E aí o que a gente traz aqui são entregas especiais, né? Então, o name rights da competição, o detentor de name rights, no final, ele não tem uma placa central no campo, como pode ter em outras competições. Aqui ele vai estar sendo exposto na transmissão, porque todos os nossos parceiros de mídia exibem uma vinheta com o campeonato, tem o compromisso de citar o name do campeonato. Então, Paulistão Sicredi foi citado em todos os nossos parceiros e o name do ano que vem será citado em todos os nossos parceiros. A gente consegue garantir para as marcas a entrega de craque do jogo, também compromisso com os nossos parceiros de mídia, substituição, gol reativo, que o Rodrigo vai falar um pouco mais para frente. E é isso, eu vou passar um pouco para o Rodrigo, ele vai contar um pouco mais do ponto de vista comercial, todas essas desenroladas do nosso trabalho, mas trazendo que sempre o nosso conceito é inovação, é nosso DNA, né? A Federação Paulista começou a inovar lá atrás, em outras gestões com, por exemplo, 7 bolas em campo, o spray da arbitragem, e a gente pega esse DNA e consegue trazer, seja para o ponto de vista esportivo, que a gente implementou pela primeira vez o multiball no Brasil, foi no Paulistão, ou o impedimento semiautomático foi nas finais do Paulistão. Então, a gente consegue trazer essas inovações, seja do campo esportivo para o campo comercial e de entregas comerciais para os nossos parceiros. Boa. Cara, acho que é importante até mencionar, eu tive uma boa participação na federação, trabalhei lá de 2015 a 2018, então acho que é um começo da construção, né, da gestão do ITRE, da gestão do Reinaldo, que era, cara, como que eu vou mudar a nossa plataforma de futebol? Então acho que esse era um ponto super importante, e aí a gente começou a olhar exemplos de fora que você não precisa criar nada muito diferente, né? Você tem grandes exemplos que, se você copiar, vai dar muito certo. E aí, falando um pouco de inovação, a gente vai para o mercado com o Paulistão de uma forma diferente do que é feito em várias outras competições. E aí, com isso, a gente começou a ter um sucesso muito grande. Então, né, a gente mudou um pouco a venda de LED, tá? Então, começamos a encaixar em cada um dos momentos para as marcas que sejam específicas. Então, o Betano, ele acabou assumindo o momento do gol, né? Então, toda hora que sai o gol, o Betano entra no LED. Só que não é só isso. A gente criou a bola do gol, que ele acaba depois sendo assinada pelo cara que fez o gol. Ele pode usar isso como trade, né, para cliente, seja para o que for. Então, a marca ela está de uma forma contextualizada. A visibilidade, no geral, ela é super importante. Mas a visibilidade contextualizada, ela dá um passo extra e a marca se sente parte do jogo. Isso é um negócio super importante. A gente faz a mesma coisa com substituição. Bet365, ele assume esse momento, só que ele não assume no LED, ele assume na placa de substituição, e esse ano a gente vai ter uma novidade que é a entrevista do substituído. Então, cara, é um negócio que é importante também. Como que a gente evolui ano a ano com as marcas? A gente, ano passado, por exemplo, começou com o Dorflex, né, que a gente ganhou diversos prêmios, que na conversa comercial com ele, ele falou, cara, eu quero voltar para o futebol. Eu estou hoje no mundo de games, eu estou em mídia, no futebol, mas eu quero estar em campo. Só que eu quero estar em campo de uma forma que faça sentido para mim. E aí a gente criou o LED reativo de atendimento médico, cara, ganhamos prêmio, né, ganhamos F, e aí para o ano de 2026 já renovado, ele vai ter algumas novidades em relação a isso. Então o carrinho da maca que vai entrar, ele já também vai estar com Dorflex. Então esse é um objetivo que a gente faz ano a ano de como ter um incremento, né? Porque a gente começa com LED de gol, o LED de gol é super importante, mas como que eu dou um salto para a marca continuar, né, tendo interesse e para o público também sentir coisas diferentes. Então, acho que esse é um objetivo. Eu estou falando de Betano, que está renovada para 2026, eu estou falando de Bet365, que está renovada também para 2026, estou falando de Dorflex, que também está com a gente para 2026, e de Bis, também renovada, é uma plataforma que começou em 2024, né, a gente, nas negociações com eles, era o momento deles estarem com a campanha de trocadilhos, foram logo depois de assumir o Morumbis. E, cara, na conversa ela falou, cara, assim, futebol virou plataforma, só que eu preciso fazer algo diferente. E a gente, em conversa lá na Live Mode, na federação, cara, como que a gente traz? E aí a gente mudou o nome do VAR para Bisbilhotando. Então esse foi um passo que para ele, ele falou, cara, estou super encaixado com o meu conceito, vou estar de uma forma, né, com a minha campanha em campo, então vamos junto. Para o ano seguinte, como que a gente evolui? A gente trouxe o Bisbilhotando,
E aí, eles pegaram o patrocínio da arbitragem, que virou o árbitro. Então, a gente vai evoluindo nessa campanha de trocadilhos, e para 2026 vai ter uma novidade, né? Depois vocês vão acabar vendo na própria competição, mas também é uma que a gente começa a estar muito próximo do mercado para entender o que cada marca quer, né? A venda do Paulistão, ela não é uma venda que a gente vai mandar um PPT, né, com X minutos de LED por X milhões de reais. É uma venda construída em conjunto, né? A gente tem uma área de planejamento dentro da Live Mode, a gente tem uma área de planejamento, né, dentro da federação que trabalha em conjunto, que a gente do time comercial vai para a rua e volta com essa necessidade. Dado a necessidade, a gente acaba trazendo coisas diferentes. E aí, não é só o LED, né? A parte de visibilidade ela é muito importante. Só que a parte de gerar cases é tão grande quanto. Então, com o Disney Plus, em 2024, a gente trocou as crianças por samurais e eles entraram em campo junto com os jogadores do São Paulo. Isso gerou um boom. Cara, a rede social só se falava nisso e para a marca, resultado lá na Lua. Então, esse é um negócio super importante. Mas, cara, como que eu integro ainda mais? No Caro Coroa, ele foi neste jogo, né, Shogun ou Disney Plus. E aí, pô, você está vazando no sinal da Record, você está vazando no sinal da Cazé, você está vazando no sinal de TNT e HBO Max. Então, é praticamente uma entrega de mídia pura, porque esse microfone está 100% conectado. Então, era Shogun, e ano passado a gente também estreou com o Sicredi, que era o crédito ou débito, que eles estavam precisando comunicar, né, que ele é uma plataforma, que ele é um banco. Então, ele deu esse desafio para a gente, e a gente falou, cara, tem um caminho aqui. E aí a gente achou, foi um negócio, né, muito bem feito, e aí ele só é muito bem feito por essa relação também que a federação tem com os clubes. Porque a gente acaba cuidando de tudo e os clubes veem valor de como, cara, isso aí vai me trazer dinheiro, isso aí vai me trazer relevância para o produto. Então o clube abre a porta do estádio para a gente fazer a ativação. Hoje, né, quando a gente começa falando que o Campeonato Paulista, né, ele é a maior plataforma de comunicação do futebol brasileiro, dentro do futebol, ele é por isso. O único lugar que você vai comprar um 360, ele é no Paulistão. E aí o case do VAR, que a gente já passou um pouco, então vou passar mais para o próximo. E aí, além disso, né, o que a gente faz, cara, de big moments para as marcas? Outro ponto super importante. Unilever, muito distante do futebol, a gente começou as conversas com ele, encantou, falou, cara, como que eu volto para o futebol? A primeira ideia foi, vamos fazer um tapete de grama sintética, vamos cobrir as linhas do campo, que as linhas seriam as caspas, e aí a gente, cara, conseguiu neste momento encantar a marca e conectar. Isso aí acabou evoluindo para a gente espalhar 1.200 pontos de caspa no gramado. Então, do nada o gramado ficou cheio de caspa, gerou uma inquietação na torcida, isso conectado com a transmissão, e aí a gente inaugurou a campanha Regra Clear. Isso junto com ele. É uma outra marca que está em 2024 com a gente, que segue em 2025 e vem para 2026 já renovada. Então, as marcas chegam, crescem e vem valor no produto. E o valor não é só valor de branding, é um valor de resultado. Né? Clear está criando uma nova sazonalidade de produto. Clear é um produto de inverno, né? Porque a caspa aparece em roupa escura, e aí ela precisava criar uma nova sazonalidade. Deu super certo, Paulistão virou a grande plataforma deles. E Paulistão virou a grande plataforma deles no Brasil, porque todas essas transmissões, né, que o Itri estava falando, elas são nacionais. Então ele não cresceu em São Paulo, ele cresceu no Sul e no Nordeste, e ele continua crescendo. Então isso mostra muito do alcance, né? Record, Cazé, TNT, todo mundo transmite, né, de forma nacional. Trouxemos o Rayovac também para a competição. Rayovac fez um blackout integrado com a transmissão. Então, cara, acho que tudo isso é muito para... Tem espaço no futebol para você fazer coisa diferente. E aqui o espaço é, né, no futebol paulista. Então, a gente, cara, pensa em cada detalhe, né, com as marcas. Por exemplo, o BYD. BYD não é exposição de carro no gramado. BYD carrega o LED do jogo. O carro deles é elétrico, ele carrega, mas ele também... Né, ele é carregável, mas ele também carrega. Então, ele que gera essa força para o LED, e aí a gente joga na mensagem, né? O BYD Song Pro está carregando esse LED. Então, a marca está ali, cara, né, mostrando exatamente o atributo que ela precisa mostrar. Rodrigo, só complementando um ponto que você comentou, acho que
a gente está se colocando como maior plataforma de comunicação e nenhuma soberba em relação às outras competições, até porque, né, a gente está num campeonato que é um campeonato estadual, que tem toda a relevância regional e da rivalidade regional, a gente sabe da relevância dos campeonatos nacionais e internacionais, mas o ponto nosso, acho que o que é o importante, que a gente sempre fala para as pessoas é, se vocês quiserem fazer alguma coisa diferente, é aqui que vocês conseguem fazer. Né? Porque acho que as outras competições têm outras características comerciais e de marketing, mas a gente já viu marcas, a gente já teve conversa com marcas que são parceiras de uma outra competição internacional, que falou, pô, eu queria fazer muito essa ação a gente viabilizou para fazer, não vou fazer na outra competição. A gente falou, olha, infelizmente, assim, não é que eu estou jogando água no chope de vocês, não, mas vocês não vão conseguir fazer porque não existe essa integração das propriedades. E realmente eles não conseguiram fazer. Então, acho que é uma visão nossa de integrar tudo isso e se colocar como solucionador de problemas para as marcas. É fazer ouvir. Quem conhece o futebol sabe como é que tradicionalmente é comercializado, como o Rodrigo falou. Me manda um deck comercial. Eu canso de receber mensagem de WhatsApp assim, me manda um deck comercial do Paulistão de 26. A gente não manda deck comercial para ninguém. Se alguém recebeu, não é verdade, não é nosso. A gente faz uma conversa justamente para primeiro ouvir a marca, o que você está precisando, o que você está querendo. Mas a marca só quer uma visibilidade. Beleza, temos também. Mas não é o nosso core hoje fazer alguma coisa simplesmente de vou te mandar uma proposta comercial, você analisa, vamos negociar e vamos fechar. É uma conversa diferente. A gente escuta primeiro para entender e no final gerar resultado. Esse resultado que Clear teve é o que a gente quer fazer com todas as marcas. Todas as marcas no final consigam virar o ponteiro dos seus resultados. Perfeito. Até acho que corroborando o que ele falou, é isso, né? Acho que cada uma tem um modelo de venda, a gente encontrou neste modelo trazer as grandes marcas de volta para o futebol. E aí acho que é um ponto, né, super importante que a gente faz não só campo, a gente vai para o digital e a gente vai para o digital com conteúdo cada vez mais quente. Então a gente tem um crescimento de alcance de um ano para outro absurdo, né, de 133%. Você chegar, né, em 3 meses ali no primeiro trimestre em 55 milhões de contas alcançadas é um número super relevante. E aí ele é um pouco, né, puxando do que eu estava falando lá atrás, a cota de gol de Betano, por exemplo, aqui todos os gols ele sai by Betano, né? Qualquer lance mais duro de pancada, ele sai by Dorflex. Então a gente conecta também fora do campo. Então ele vai meio que abraçando uma plataforma 360 que faz muito sentido. E aí pensando na terceira parte que é, cara, eu te dei a visibilidade até contextualizada, fui para o digital e agora pensando em experiência, eu vou sair do campo para ajudar a sua marca com outras coisas. Então a gente começou fazer ano passado o Paulistão Itinerante, que a gente leva uma carreta para todos os estados, para todas as cidades aqui que estão jogando a competição, e a marca lá dentro ela consegue ativar fisicamente. A gente vai criar o ano que vem o Paulistão Day, que vai ser um dia específico, né, numa casa, no Parque Ibirapuera, para a gente ativar o campeonato. E as marcas sempre vêm junto com a gente. Então você tem uma forma de estar em contato físico com o torcedor. Né? Visita da taça, tem até o exemplo de Açaí, para eles é super importante que ele pega um dia específico e ele leva a taça da competição com algum grande ídolo, ele faz esse anúncio, às vezes ele faz até cross com marcas que estão na competição e, cara, acaba gerando um fluxo para eles gigantes. Né? A Swift, em 2024, ela entrou basicamente por uma parte de trade. E a gente tem uma cota específica de trade que a gente consegue trabalhar com menos visibilidade, mais foco, né, em conversão de vendas, mais foco em ponto físico. E aí outras ações que a gente tem, né? A gente leva ingresso, dia de craque, que assim, é assistir o jogo do gramado, assistir aquecimento do gramado, ver os jogadores chegando no ônibus, que são coisas que o dinheiro não compra e que a gente consegue disponibilizar para as marcas, que ela pode trabalhar, cara, para força de vendas, que ela pode trabalhar para clientes. Então esse 360 que a gente cuida, que eu acho que é super importante e que tem feito uma diferença muito grande, né, na comercialização do Paulistão. Agora a gente vai entrar um pouco no Paulistão Feminino. O Itri vai explicar, acho que um pouco da plataforma, né, que é a maior plataforma também de futebol feminino do país, esse com uma construção até mais longa. É isso, no final a gente tem um cuidado talvez até mais específico com o futebol feminino, dado toda a realidade que o futebol feminino teve. Para quem não sabe, o futebol feminino foi proibido por diversas décadas, por 2 ditaduras.
primeira competição que existiu no feminino foi o Campeonato Paulista em 87, fica 10 anos sem competição, volta em 97 e desde então a gente tem anualmente o Campeonato Paulista Feminino. E o futebol feminino no Brasil é muito recente, né? Na década de 2010, que a gente tem o primeiro Campeonato Brasileiro, a primeira Libertadores, e a gente tem um protagonismo, dado toda essa história, os clubes paulistas têm um protagonismo. Então, o Paulistão Feminino, a gente tem toda a tranquilidade de falar que é o campeonato mais importante do país do ponto de vista de competitividade e para as marcas, dado a relevância que a gente tem dos nossos clubes, né? Então, a gente tem o Corinthians, acabou de ser campeão da Libertadores, a gente teve Palmeiras sendo campeão da Libertadores recentemente, a gente teve São Paulo na base, tem vários títulos. Então, Ferroviária é um case absurdo do futebol feminino, é um clube paulista aqui. A gente já teve São José sendo campeão da Libertadores, Taubaté, enfim, a gente tem vários clubes relevantes. A gente reduziu para esse ano a competição para 8 clubes, justamente para deixar um campeonato mais competitivo e mais relevante, seja para os clubes, seja para as marcas. E a gente vem escalando a premiação. Então, o Paulistão Feminino hoje é o único campeonato feminino autossustentável do país. Por conta da relação que a gente tem, que é o mesmo modelo que eu comentei no começo, de venda centralizada, direito de transmissão e direitos comerciais, a gente replicou para o futebol feminino. Então, hoje, com a receita que a gente gera de direito de transmissão e direitos comerciais, ele paga todos os custos dos clubes em relação a operação. Os clubes não têm custo nenhum de operação de jogo, que é um custo alto para quem não sabe, ambulância, arbitragem, enfim, uma série de questões. Além disso, a gente gera cotas muito relevantes para os clubes, na casa de 5 milhões de reais, que hoje é muito importante para o futebol feminino, evidentemente está muito aquém do que deveria ser comparado com o masculino, mas comparando que a gente tem o futebol masculino desde 1902, o futebol feminino desde 87, a gente tem crescendo e vem crescendo cada vez mais, especialmente olhando para a Copa do Mundo de 27 que vem aqui no Brasil. Bom, e acho que até vale frisar nessa parte que a federação ela foi a primeira federação a ter uma área exclusiva de futebol feminino com a Aline Pellegrino lá atrás, em 2016. A gente estava, o ITRE continua na federação, eu trabalhava lá também, então é um olhar específico para a modalidade. E isso tem um resultado muito forte em campo, né? O Corinthians hoje é a maior referência, a Ferroviária é uma das maiores potências que tem, Palmeiras e São Paulo entre os times que brigam, Red Bull, Bragantino crescendo muito. Então isso acho que é super importante na hora da gente ir para o mercado comercializar, ele entender a forma como é tratado o Paulistão Feminino, acho que é um ponto muito grande. E aí, como ele falou, do mesmo olhar que a gente tem, né, do Paulistão masculino, a gente tem para o Paulistão Feminino. A gente está com a Centauro, se eu não me engano, acho que são 4, 5 anos já. Desde 22. Exato. E aí, assim, ela vem crescendo a plataforma dela de futebol dentro da federação e ela começou isso saindo do patrocínio. Ela comprou direitos de transmissão com uma campanha Escondidas Nunca Mais. Então, é um pouco de fazer diferente para você conseguir trazer coisa legal para o futebol feminino. A gente trouxe Leis que é patrocinadora da Champions, Leis que é patrocinadora da Copa do Mundo de seleções, e Leis que começou no futebol aqui no Brasil com o Paulistão Feminino. Depois ele entrou no Paulistão Masculino, mas o jeito que ele entra no futebol no Brasil é com o Paulistão Feminino. Na final a gente faz uma graça ali de tirar a bola de dentro do saco de Leis, gerou uma repercussão gigante. E aí com a Amazon esse ano, né, um ponto que o Iter estava comentando, que é a gente trouxe o multibol para o futebol masculino. A gente queria trazer também o multibol para o futebol feminino e a Amazon viu um valor gigante nisso. Então a Amazon encabeça isso e traz isso junto com a gente. Então acho que é um negócio super importante que ela não só patrocina, como ela traz um benefício para a modalidade. Então é isso que a gente tenta muito conectar aqui e aí um pouco do sucesso, né, que a gente tem no Paulistão Feminino. Hoje acho que com segurança a gente falar que é o principal campeonato também, talvez em termos de números de marcas no mundo de patrocínio, é o Paulistão Feminino, e marcas gigantes como Subway, Açaí, Petrobras, Leis, Guaraná, Amazon. Então todos esses parceiros estão construindo a modalidade junto com a gente, estão construindo a narrativa para 2027 com uma Copa no Brasil. Todo mundo vai querer em 2027 falar sobre Copa do Mundo Feminina. Cara, não adianta você chegar lá em 2027 e começar a usar isso como plataforma. Você tem que começar a construir essa narrativa para você não ser um elefante na árvore lá do nada. Então, acho que é um pouco disso que a gente passa por esse sucesso, mas acho que era isso que a gente queria falar de a forma como a gente vem trabalhando para o mercado no geral e que vem tendo um resultado muito grande, né? A gente no domingo agora vai fazer o anúncio das marcas de 26, então já dei alguns spoilers aqui.
Cara, o campeonato segue com uma aderência muito grande, todas as marcas entendem a plataforma, renovam ano a ano e a gente tem novidades com outras marcas, mas isso fica para domingo, segunda, lá no meio mensagem. É isso, e aí só para encerrar do meu lado também, acho que falando do futebol feminino, a gente tem, para vocês entenderem da relevância da parceria e da relação que a gente tem com essas marcas, e do entendimento da necessidade que as competições têm. Então, por exemplo, Petrobras é um patrocinador nosso de todas as competições femininas, desde o Festival Sub-12 que a gente faz. Para quem não sabe, não existia competição de base feminina até 2017. A federação faz o Paulista Sub-17, justamente para fomentar e ter espaço para as meninas poderem jogar. Hoje a gente tem o Sub-15, Sub-17, Sub-20, Festival Sub-12, Festival Sub-14. Então, Petrobras, no final, acredita, a gente apresenta um projeto de ano inteiro, né, de temporada para eles. E uma das entregas que a gente fez na semana passada, que foi super bacana, a federação tem uma parceria com a La Liga, com a Liga Espanhola, e a Liga Espanhola tem, né, a Espanha tem a Liga F, que é a Liga Feminina, que é uma réplica da Liga Masculina, que trata com muito cuidado o futebol feminino. E a gente, por meio de uma parceria com a Petrobras, teve a oportunidade de levar gestoras de cada clube do futebol feminino para a Espanha, para viver uma imersão na Espanha, na Liga F, nos clubes. A gente foi no Barcelona, no Atlético de Madrid, no Espanhol, para conhecer, entender da parte esportiva, da parte de comercialização, e teve uma vivência incrível com elas, para fomentar, para elas virem para cá e trazerem, replicarem ideias boas e ideias inovadoras que são tratadas lá. E eu tenho uma notícia boa que no final foi, a gente não está tão distante de uma Espanha, olhando do ponto de vista da nossa competição. A gente tem clubes muito relevantes, disputando em alto nível, mas do ponto de vista de marketing comercial, acho que a gente está num nível muito bacana. Evidentemente, tem muito a aprender, está longe da gente estar num patamar altíssimo, a gente tem muito para crescer, mas o que eu queria falar no final é as marcas entenderem as demandas que a gente tem. Então, quando a marca entende como a Amazon entendeu a questão do multiball, ou como a Petrobras entendeu essa questão, ou como o Centauro entendeu a questão de visibilidade, é muito bacana. E aí tem o caso da Aramis, né, que é uma marca masculina, que entrou no futebol feminino para criar uma comunicação diferente. Então, é uma inovação e isso só acontece no final se a gente consegue, de novo, ouvir a marca, entender o que elas querem fazer, o que eles precisam do ponto de vista de marketing, de comunicação, para que a gente consiga entregar aqui. Então, é isso. No final, eu quero deixar esse recado, passar para vocês essa nossa visão, acreditando que a gente está num momento bom do futebol brasileiro, de evolução, de uma gestão correta e transparente para frente. Acho que esse é os passos que a gente tem que dar para a gente construir cada vez mais um futebol mais forte aqui no Brasil. Boa, é isso, obrigado. E portas da casa totalmente abertas para todo mundo.